Vou ler meu texto, peço licença a todos. A Baía de Guanabara constitui na geografia brasileira uma paisagem especial, uma espécie de síntese da identidade nacional e um privilegiado lugar de memória. Antes da construção da cidade do Rio de Janeiro, a Bahia já era um espaço de sonho e de imaginação, com a malograda utopia religiosa de Villegagnon no Forte Coligny. Se para Coquelin, paisagem e pintura constituem uma razão que vê, e não um olho, um olhar, se pode acrescentar que, no caso do Rio, é também uma imaginação que vê e define os contornos da Bahia, ou uma razão determinada pelas chaves da imaginação. Se o termo paisagem, derivado do holandês landschap, quer dizer, como nos recorda Simon Schama, uma coisa que pode ser o aprazível objeto de uma pintura, o que faz com que Roger prefira falar em land art mais que landscape, remarcando assim a origem e a dimensão artística de toda paisagem, ou paisartes, diz ele, a Guanabara é a definição perfeita de um imaginário brasileiro, da criação discursiva de um espaço natural, em suas formas pitorescas, e a cidade cravada e enlaçada na natureza. Entre 1555 e 1560, os franceses ocuparam a Baía de Guanabara, na pequena ilha chamada então Coligny, a partir de uma efêmera utopia religiosa, onde conviveriam católicos e protestantes em paz. Jean de Lery foi um dos missionários huguenotes enviados em 1557 por Calvino a pedido de Villegagnon. A convivência foi desastrosa e os calvinistas são expulsos depois de uma disputa teológico-política sobre a Eucaristia. Sobre a Baía de Guanabara, Lery, em 1578, a denomina de maneira muito significativa, de ser um braço de mar ou rio chamado pelos selvagens de Guanabara ou pelos portugueses, porque eles lá descobriram em 1º de janeiro. Não será totalmente inocente o nome que utiliza para a Bahia, uma vez que a identifica com a sua reformada Genebra, cidade de seu exílio. Afirma que, tendo navegado ali por um ano, observou que as montanhas que a circundam não são tão altas, diz ele, como aquelas que bordejam o grande e espaçoso lago de Água Doce de Genebra, embora por sua situação seja bastante parecido a ele. Lery não apenas joga com o nome da Bahia, de Guanabara, Genevre, como a descreve a partir da comparação com o lago de Genebra. A Guanabara é assim, par de là, como diz Michel de Certeau, o que Genebra é par de ça, inicialmente um espaço de refúgio para os perseguidos em sua França natal, depois um refúgio das perseguições de Villegagnon no Forte Coligny. Nesse movimento circular entre esses dois mundos, um retorno, de Certeau, de si a si, pela mediação do outro, que é o selvagem e seu mundo. Apesar da confusão terminológica entre Genebra e Guanabara, a descrição de Lery se pretende um relato fiel de tudo o que viu no Brasil, uma refutação das fantasias e mentiras de André TV, cosmógrafo real e papista empedernido, inimigo dos huguenotes. Uma das mentiras de que se lhe acusa é a invenção de uma falsa cidade na França Antártica, uma suposta Ville Henri. Esta soberba cidade, diz Lery, a qual fantasticamente ele nos construiu no ar na América. Lery afirma que TV, querendo fazer uma homenagem ao rei Henrique II, em uma carta que faz do rio da Guanabara e do Forte Coligny, põe à sua esquerda, em terra firme, uma cidade ao qual nomeia Ville Henri, que seria, essa é a ilha de Coligny, hoje ilha de Villegagnon, e ele teria colocado a cidade de Ville Henri aqui no continente pegada à ilha. Não só colocou nessa carta como em sua cosmografia universal, afirmando ainda mais seu erro. Tão imaginária essa cidade que na primeira carta a denomina Ville Henri e na segunda Henriville, dando a pensar que não é mais do que imaginação e coisa suposta por ele, diz Lery. O leitor pode escolher qualquer dos nomes, já que são imaginários, nada mais que pintura. Curiosamente, Henriville não aparece em seu livro de viagem Les Singularités de la France Antarctique, de 1557, do que se pode concluir o acerto da definição de Lery de uma cidade que só existe como pintura. A descrição que faz da Guanabara não será muito distinta de Lery. Ela continua sendo um rio e a ilha de Coligny um refúgio perfeito para a colônia francesa. Embora não exista água doce, sua condição edênica está garantida por sua localização agradável, revestida de grande quantidade de palmeiras, cedros, pau-brasil, arbustos aromáticos e verdejantes o ano todo. Os topônimos da Bahia se confundem e desafiam a imaginação dos viajantes. Para a TV, a colônia de Villegagnon estava colocada no rio notável ao qual chamamos Janer. O nome português do mês de janeiro se mimetiza em uma denominação francesa, invertendo a ordem da descoberta da Baía de Guanabara, fazendo dela mais francesa que portuguesa.
Nessa deriva imaginária sobre a América e sobre o Brasil, a cartografia da França Antártica, feita por TV em seu Grand Insulaire, para valorizar a empresa colonial francesa, dá à ilha de Villers-Gagnon, l'Île aux François, um tamanho desproporcional em relação, por exemplo, à Ilha dos Margajá, ou Tribo do Gato Selvagem, atual Ilha do Governador, muito maior, que ocupa apenas uma importância estratégica secundária no esquema fictício construído pela Carta do Golfo, como diz L'Estrange. Aqui é a ilha de Villers-Gagnon, quem conhece o Rio sabe que é uma ilhota muito pequena, hoje colada ao continente, e aqui é a ilha de Margajá, atual ilha do Governador. Embora o tamanho das duas seja o tamanho da ilha do Governador seja muito maior do que a ilha de Villers-Gagnon, no mapa do Golfo, do que ele chama de Golfo da Guanabara, ela ocupa mais ou menos um terço ou quase a metade do tamanho da Ilha do Governador. Ao plantar sua Vila Henri no continente ao lado da Ilha Henri, TV constrói um espaço imaginário pertencente aos franceses, uma cartografia que incita a conquista por um artifício narrativo que ficcionaliza um sítio urbano na construção de um projeto colonial, buscando uma eficácia política que lhe dê condições de avanço, evocando até a estrutura espacial da utopia de Tomás Moros. A Bahia faz, assim, uma viagem conceitual deste espaço, cada vez mais mitificado, de uma natureza edênica e paradisíaca a uma utopia social e colonial, onde a riqueza, a beleza natural, a bondade do clima, a inocência de seus indígenas prometem a possibilidade de construção de uma terra de promissão. Se há um aspecto que pode demonstrar uma transformação operada nas descrições da Baía de Guanabara, na passagem do século XVIII ao XIX, é a mudança radical na percepção da paisagem urbana luso-brasileira. Trata-se de um novo discurso, ao mesmo tempo científico e artístico, no qual determinadas paisagens brasileiras se tornam belas aos olhos dos viajantes europeus, um sentimento visitado pelos navios que cruzam o Atlântico. A narrativa de viagem de seu primeiro governador, Arthur Phillip, em direção à Baía Botânica em 1787, apresenta a Bahia como sendo um dos melhores portos do mundo. Diz ela, um monte talhado na forma de um pão de açúcar, situado no lado oeste, indica o ponto de apoio adequado para a entrada do porto. A sua posição é dada inteiramente à distância de 2,5 léguas por algumas ilhas pequenas, uma das quais, chamada Redonda, é bem alta e em forma de uma meda de feno. A boca do porto é defendida por fortes, particularmente dois chamados Santa Cruz e Luzia. Para o autor ou compilador da viagem da Missionary Society de 1799, em direção à Austrália também, a visão da Bahia é a vastidão de sua vista, enchem a mente com as mais prazerosas sensações. Passada a entrada estreita, abre-se para um grande lago com diversas ilhas. A cidade se apresenta com suas fortificações e suas paredes caiadas de branco, de maneira notável, com navios ancorados e barcos levando suprimentos a toda parte. As montanhas vão além de onde a vista pode alcançar, o que leva o autor a pensar que no coração dessas montanhas, diz ele, milhares de seres humanos estão condenados em busca do ouro e diamantes a passar seus dias na miséria. Entrados no século XIX, vemos uma mudança na forma da descrição que terá impacto nas imagens formadas sobre a Bahia e a cidade. James Tuckey, em 1805, descreve a Bahia de maneira bastante diversa. As suas margens são bastante montanhosas, formando precipícios abruptos e escarpados nas mais extravagantes e extraordinárias formas. A natureza parece ter se divertido na formação de sua última obra e ter combinado as mais fantásticas formas, as quais ela espalhou mais escassamente no velho continente. Em Tuckey, temos um olhar adestrado a uma poética do lugar, sensível à plasticidade da paisagem, a uma descrição cheia de movimento e vida, o início da criação de um espaço imaginativo, ou seja, o trópico, uma natureza tropical como uma outra em relação a uma paisagem doméstica e temperada europeia. As formas naturais da Bahia refletem determinados feitos morais, uma maneira de entender o mundo. São também um reflexo da sociedade e da civilização. Temos ainda a tópica da natureza amena, edênica, que forma agora não mais uma paisagem paradisíaca em sentido teológico, mas um espaço de imaginação pitoresca, um locus amenus. Para Fourcy de Bremois, em 1833, o mar reflete o ouro e o azul do céu, vendo raramente a tempestade, e suas ilhas encantadoras parecem, diz ele, realizar as ficções do Jardim de Armida. Espaço, teologia política e agora a ficção formam a paisagem construída e imaginada da Baía de Guanabara, muito além da sua simples descrição geográfica.
Melchior Rivan, em 1844, ressalta o caráter cenográfico do Rio de Janeiro, que se impõe numa leitura pitoresca da cidade. A Baía do Rio é um pequeno mar interior, diz ele, que beija timidamente os pés das ilhas graciosas que ele encerra. Cada um de nós, afirma, admira o magnífico espetáculo que nos apresenta este magnífico porto, o mais seguro que há no mundo, com suas florestas de mastros, sua dupla bordadura de casas brancas e de verdes montanhas que imitam o espaço. De repente, o recinto circular da baía se acende em 1000 fogos e as lanternas dos navios, as casas do Rio e de Praia Grande, improvisam a nossos olhos uma dessas iluminações feéricas que eu acreditava serem realizáveis na ópera. Começamos a entrar num terreno perigoso para o viajante, que é o da ilusão dos trópicos. Lacordaire será lapidar nesse sentido, em 1832, ao representar tão bem todo o encanto e temor que os europeus têm frente a esta cidade. Um misto de atração e repulsa por sua exuberância, sua urbanidade tão pouco urbana, sua paisagem híbrida, nem cidade nem natureza, um cruzamento bastardo de ambos, indefinível e incompreensível. Ali, diz ele, você poderá penetrar até Deus, se lhe for permitido vê-la e não morrer. E depois, estas montanhas, estes centos de ilhas verdejantes que inclinam suas palmeiras sobre as águas, esses milhares de navios que sulcam o seu azul ou que dormem alongando sua sombra sobre as vagas ondulosas. Acreditem, é uma terra de indeléveis recordações. Não tem nenhum defeito, a não ser a ausência de homens. Essa imagem retirada também do livro de Luciana Martins, de Augustus Early, é uma imagem da Baía de Guanabara de 1822, quando o Rio de Janeiro já é a capital do Império, e é uma imagem só natureza, onde a cidade inexiste. Parece ter sido feita para ilustrar o trecho de Lacordaire. Em 1881, um major de artilharia e membro do IHGB, Augusto Faria de Souza, publica na revista do Instituto um texto em homenagem à Baía de Guanabara e ao papel que ela tem na memória e na história do país, que, de um lado, segue toda uma tradição descritiva trazida da literatura de viagem e, por outro, dá sequência a uma construção identitária deste espaço como um dos principais lugares de memória do país. A Baía é o ponto do universo no qual, diz ele, a mão do Criador parece haver se esmerado em reunir o maior número de belezas, acumulando nele tudo que pode encantar os olhos e arrebatar o espírito. Depois de repassar a história da Baía, Souza trata das suas singularidades. A mais impressionante é a sua forma, um triângulo de lados irregulares que representa em menor escala a configuração de todo o império. O almirante não estaria muito satisfeito com o mapa atual do Brasil, que onde já não é mais possível fazer essa analogia impressionante que ele faz de uma geografia mística entre a forma da Bahia e a forma do Brasil. Por meio do confronto de um mapa do Brasil e da Bahia, Souza apresenta a Guanabara como um microcosmo da nação, uma antecipação geográfica quase mística do que viria a ser o território do Império Brasileiro. As outras particularidades são também geográficas, como o tão conhecido gigante de pedra adormecido, cujas montanhas da Gávea e Tijuca formam seu rosto. Souza recorda que viajantes franceses como Mouchez e Arago viram neste rosto e nariz formas características dos príncipes da Casa Real de Bourbon, ou Fourcy de Brémois, que viu aí o perfeito retrato do desventurado Luís XVI de França. Ao inglês Robert Walsh lhe pareceu ver o retrato de Lord Hood, almirante do século XVIII, que lutou contra os franceses nas Antilhas e Toulon. Já os brasileiros o chamam de Carvalhão por sua semelhança com o chefe de esquadra Antônio Pedro de Carvalho. Assim, essas montanhas tão peculiares da Bahia se tornam um lugar de memória para diversos povos, um ponto de identificação que lhes dá alguma forma de soberania, seja política ou simbólica, sobre este espaço. Mas o principal é que esse gigante adormecido será uma metáfora perfeita para o que será sempre o país do futuro, o gênio do Brasil, o gigante que espera despertar e finalmente ir ao encontro de seu destino, pressagiado pelas formas naturais da Guanabara. Essa é uma imagem conhecida de Debré. Depois de já ter enviado o texto, eu descobri essa outra imagem contemporânea, que é a visão vista do mar do gigante adormecido, que era como era visto pelos viajantes que chegavam à Bahia. E essa outra imagem do livro do Jornal do Brasil, do Eschweg, que vai comentar a criação, a ideia do gigante deitado, dessa cadeia de montanhas como um gigante deitado, e ele vai dizer o seguinte:
Um oficial da marinha local foi o primeiro a fazer uma observação a esse respeito, dando ao conde da barca um desenho alegórico, onde o Brasil é representado por um homem grande e forte deitado, ao qual um gênio pairando sobre ele, que é este aqui, diz: levanta-te e domina. Como a finalidade de meu jornal é divulgar opiniões corretas sobre o Brasil e familiarizar o mundo com suas riquezas, sua grandeza e as condições favoráveis para que tenha, um dia, um papel importante entre os países mais poderosos do mundo, achei apropriado colocar essa alegoria no início desse livro como frontispício. Curiosamente, na edição brasileira, na tradução brasileira, ele está colocado ao final do livro. Para Sousa, esta é uma profecia cumprida em 1808, quando o gigante brasileiro despertou e começou a agitar-se até tomar lugar entre as nações independentes e livres. Provavelmente o Antônio Fausto de Souza ficaria contente com a propaganda deste uísque, que eu não vou dizer o nome porque não me pagaram nenhum royalty, mas estamos abertos à negociação, que todos vocês conhecem. Em 1955, Lévi-Strauss publica Seu Triste Tropique, um livro de antiviagem, como ele se autodefine, que, não obstante, segue os passos do relato de Jean Delery. Seu trabalho etnográfico utiliza o testemunho primordial desse primeiro narrador do paraíso, que foi Léry, que viveu o momento das verdadeiras viagens, e foi um verdadeiro viajante que viu um mundo, diz Lévi-Strauss, não contaminado e maldito. Sobrando ao viajante contemporâneo, ele próprio, buscar os restos, os vestígios de uma realidade desaparecida. Embora sua melancolia seja justamente ser ele, o etnógrafo moderno, testemunha de um mundo que desapareceu, ao qual só se pode chegar por meio do relato do viajante huguenote, e do qual não nos resta muito mais que o efeito da paisagem, essas imagens, diz ele, incontornavelmente falsas que nos dão os viajantes por fatalidade. A paisagem representa um papel ambíguo no texto do etnógrafo. É definida por ele como uma imensa desordem que dá liberdade de escolher o sentido que queiramos dar-lhe. Como descrever uma paisagem como a Guanabara depois de ter definido de forma tão ambígua e complexa o papel da paisagem na percepção de um espaço e de uma realidade social? Ou como descrever uma coisa bela, como diz Caetano, citando Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é consciente desse problema e coloca-o a si mesmo. A América lhe dá a impressão de enormidade que lhe define um sentimento de deslocamento, de desorientação, de incongruência do tamanho do homem em relação às coisas. Assim, a cidade do Rio lhe propõe um problema na medida em que ela lhe rechaça, apesar de sua beleza tantas vezes celebrada, diz ele. Pois lhe parece que sua paisagem não está à altura de suas próprias dimensões. Seus pontos de referência mais conhecidos, o Corcovado, o Pão de Açúcar, parecem, diz ele, ao viajante que penetra a Bahia como dentes perdidos nos quatro cantos de uma boca banguela. Perdidos nas brumas tropicais, esses acidentes geográficos não chegam, diz ele, a mobiliar um horizonte demasiado grande para ser contido. Para Lévi-Strauss, a Bahia é uma sinédoque da cidade. Ela representa, em sua impossibilidade de compreensão, de abarcá-la com o olhar e com os conceitos de que dispõe o viajante moderno europeu. Seu capítulo 9 está dedicado à Bahia e se intitula Guanabara. A cidade do Rio é, diz ele, mordida por sua Bahia até o coração. Cidade e Bahia quase se canibalizam como os Tupinambá de Léry e seus inimigos. Aqui também a memória dos viajantes interfere no texto, pois a primeira fundação da Bahia, recorda, leva ainda o nome de seu fundador, Villegagnon. A cidade propriamente dita, a Avenida Rio Branco, é o espaço onde antes, diz ele, se elevavam as tribos Tupinambá, desaparecidas do espaço, mas presentes em seu bolso, no relato de Léry, seu breviário do etnógrafo. O que poderia indicar uma descrição da Bahia, que está feita realmente no capítulo anterior, é um resumo do livro de Léry e suas aventuras. Se a Bahia era uma sinédoque da cidade, aqui também o relato de Léry é uma sinédoque da Bahia. Pois o que busca na cidade do Rio, diz ele, é justamente o sabor dessa história que eu procuro compreender. A Guanabara se transforma outra vez em uma sinédoque do Novo Mundo e do Brasil. Esse espaço onde o tempo histórico não deixou suas marcas. Só vemos as marcas geológicas, as pedras e montanhas que põem o homem em uma escala que não lhe reconhece, na qual ele se perde em sua dimensão diminuta, o que constitui essa constatação melancólica do etnógrafo de que o mundo começou sem o homem e acabará sem ele. E todas as instituições e costumes que Lévi-Strauss passou a vida a inventariar e compreender são, diz ele, uma eflorescência passageira. Uma melancolia também pelo desaparecimento daquele mundo visto por primeira vez por Léry, que ele tinha vindo buscar no Brasil e não encontra.
Seguimos o capítulo e a Guanabara é uma vez mais substituída pela cidade. Como nos antigos viajantes, em Lévi-Strauss, a descrição do espaço é uma oportunidade de marcar, definir e compreender as diferenças, materializar o outro por meio de sua paisagem. Entretanto, o que define essa paisagem não é mais o exotismo, é a nostalgia. Os trópicos são menos exóticos que Demodês, diz ele, pois os arredores do rio não têm mais o gosto exótico dos Tupinambá da época de Léry, lhe recordam Nice ou Biarritz sob Napoleão III. São uma reminiscência temporal deslocada no espaço. Essa paisagem destituída de exotismo se atesta não mais pela vegetação, mas por pequenos detalhes de arquitetura e a sugestão, diz ele, de um gênero de vida que, apesar de ter franqueado imensos espaços, nos persuade que, imperceptivelmente, recuamos no tempo. A paisagem aqui é uma atmosfera, e a Guanabara é uma representação de uma sociedade e de uma distância histórica entre dois mundos, não mais separados pelo exotismo, que morreu com o desaparecimento da verdadeira viagem, senão que por uma separação social que tende a desaparecer, e temporal pela decadência da civilizada Europa e a ascensão de um novo mundo na América, à custa do desaparecimento do mundo tupinambá descrito por Léry. Mas representa também a melancolia de uma natureza que se sobrepõe ao homem e que prescinde totalmente dele e de sua cultura. Na Guanabara, Lévi-Strauss descobre na paisagem a nostalgia de um paraíso perdido, destruído pelo contato deletério das culturas, de uma civilização europeia que se desfaz, substituída pela promessa de um trópico que se levanta às alturas do mundo civilizado, não mais um Éden na terra, mas um jardim de uma soleada tristeza. Muito obrigado.